Vamos iniciar o estudo dessa semana, como a irmã Cleuma já adiantou, nosso guia de estudos, Fundamentos da Fé, o tema 12, a lei de Deus e o seu papel. E como a irmã Cleuma estava mencionando, esse é um assunto que, infelizmente, não é muito compreendido e que, muitas vezes, nem por nós mesmos, né? Como ela falou, o povo da Bíblia, o povo que prega a lei de Deus. Então, o estudo dessa tarde vai falar sobre a lei de Deus e o seu papel. E nós precisamos compreender qual o papel da lei de Deus. E já na imagem de capa, tem a imagem das tábuas, né, da lei, e Cristo. E é isso, justamente essa controvérsia que há acerca da lei, em torno da lei de Deus, é justamente porque a pessoa de Cristo é separada da lei. E é isso que a gente precisa compreender no estudo dessa tarde. Veja só, como eu mencionei, as pessoas, por não compreenderem bem o tema da lei, muitos dentre aqueles que professam o cristianismo, eles se dividem em dois grupos. É a mesma classe de pessoas, com as mesmas características, embora eles não achem que sim, mas eles se dividem entre legalistas e liberais. Por quê? Porque os legalistas, eles buscam obedecer à lei de Deus de maneira ali estrita, mas pelas próprias forças. Uma lei que é apenas tábuas de pedra, destituída de Cristo. Já os liberais acusam os legalistas e desprezam a lei de Deus. É uma classe são classes que estão, embora pareçam opostas, e há um choque entre elas, ambas estão destituídas de Cristo. Porque assim como os liberais acusam os legalistas, eles desprezam a lei de Deus. E como nós entendemos que a lei de Deus é a transcrição do seu caráter, ao desprezarmos a lei de Deus, desprezamos o próprio Deus. Então, veja aqui esse texto que está lá em João, capítulo 14. Uma introdução antes de iniciarmos as perguntas em si. Cristo diz assim: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, replicou-lhe Felipe, um discípulo de Cristo, que estava ali junto com ele, convivendo com o Senhor. Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, como nós estudamos em alguns estudos anteriores, nós vimos que obras são as obras da fé. E Cristo diz assim, de que maneira Cristo revelava o Pai, revelava o caráter do Pai? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então, de que maneira Cristo revelava o caráter do Pai? Por meio da obediência perfeita que ele prestou à lei de Deus. Então, quando nós vemos ali no Sermão da Montanha, quando Cristo está ali pregando, e ele não anula a lei, mas ele expande a lei, ele mostra a espiritualidade da lei, algo que eles não estavam compreendendo. O povo de Deus não compreendia a lei, embora professasse ser aqueles que guardavam. Então, Cristo revela o Pai através da sua perfeita obediência à lei de Deus. Mas eles compreendiam o que é que eles diziam de Cristo? Que Cristo transgredia a lei de Deus. E Cristo disse, eu não vim revogar a lei. Eu vim para cumprir. E é justamente isso que nós precisamos pedir a Deus. Assim como tem aqui no Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E isso é necessário, por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para a lei de Deus,
apenas como código moral, que de fato é. Mas nós colocamos a lei de Deus apenas como no prisma humano, como se fosse um conjunto de regras, de obrigações e de deveres. E nós não vemos as maravilhas da lei de Deus. O que é a maravilha da lei de Deus? Cristo. Cristo na lei. Então, quando nós desvencilhamos a Cristo da lei, nós perdemos o papel da lei, ela não se cumpre, e perde-se o objetivo. E aí passamos a fazer parte daquele grupo que nós mencionamos, ou dos legalistas, ou dos liberais. Então, vamos iniciar as perguntas dessa tarde. E a primeira diz assim: qual é o papel da lei de Deus em nossa vida? Compreendendo, sempre tendo como um pressuposto isso que nós vimos. Cristo na lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Vejam só, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos fala que a lei, ele não teria conhecido o pecado, senão pela lei. Porém, quando o apóstolo Paulo, até nesse capítulo mesmo, ele vai, escrevendo em outra epístola, ele vai mencionar que quanto à lei, ele era fariseu. Então, o que é que nós podemos compreender aqui? Que quando foi que ele teve o conhecimento do pecado? Paulo era um perseguidor da igreja, um perseguidor de Cristo. Mas Paulo se reconhecia assim? Mesmo sendo um fariseu estrito? Não. Por quê? Porque ele não enxergava Cristo na lei. E ele só teve o pleno conhecimento do pecado quando ele pôde perceber, quando ele recebeu a Cristo no seu coração. Então, ali ele viu a natureza do seu pecado. E a gente vai, na pergunta número 3, nós vamos detalhar um pouco mais sobre isso. Aqui em Tiago diz assim: e sedes cumpridores da lei, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece de... Perdão, aqui está repetido. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Então, aquele que apenas ouve a letra da lei e tenta colocar em prática pelas suas próprias forças, ele vai ser apenas um ouvinte, mas a justiça não se manifesta em sua vida. E ele não será abençoado, ele não receberá a bênção de Deus, porque Cristo precisa habitar no seu coração. E se ele se ele desvincula a lei de Cristo, ele não recebe o poder para habilitá-lo a obedecer à lei. A pergunta 2, por que a lei de Deus é descrita como perfeita? Nós entendemos que a lei de Deus é a transcrição do seu caráter. E como Deus é santo, justo e bom, assim também é a lei. E, como diz aqui em Romanos 7,12, assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Não tem como desvincular a lei de Deus. A lei de Deus. Tenho visto o fim a toda perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Então, aqui nós precisamos compreender, por exemplo, quando mencionei anteriormente sobre o Sermão da Montanha, quando Cristo diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se o homem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração ele já adulterou. Então, quando nós vemos o código moral, a lei de Deus, apenas como um código de regras, e não vemos a amplitude do mandamento, que é espiritual, nós vamos ficar como Paulo fala, né? Da caducidade da lei da letra. Nós vamos apenas ficar observando a lei como se fosse uma lei humana, como um código, como uma restrição, mas não como a perfeição do caráter de Deus ali manifesto. E ele continua: quanto amo a tua lei.
é a minha meditação em todo o dia. Então, o salmista, ele tem prazer na lei de Deus. A pergunta de número 3 é bem interessante a gente meditar um pouco nela, ela vai ser um pouco mais extensa, porque eu quero convidar vocês a refletirem acerca do espelho. Como a lei de Deus revela o pecado e nossa necessidade de Cristo. Então, vejam só, como eu mencionei anteriormente, Paulo, ele era um fariseu, conhecedor da lei, e todas aquelas regras. Porém, a lei de Deus, porque a lei de Deus não cumpria o papel na vida dele de revelar o pecado que ele estava cometendo. Se a lei, ela é o nosso espelho, o nosso padrão moral, e ela vai nos mostrar onde nós estamos errando, onde nós estamos pecando contra Deus. Então, a gente precisa entender isso. Porque, como eu mencionei desde o início, quando nós desvinculamos Cristo da lei, então nós temos uma visão turva acerca de nós mesmos e dos nossos pecados. Vamos para um exemplo bíblico que pode nos ajudar a compreender. Antes disso, alguns dois textos que está aqui na pergunta 3 do guia. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. A Bíblia nos diz que por meio da lei vem o conhecimento do pecado. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse, tu não cobiçarás. Partindo aqui desse princípio, vamos agora ver um exemplo bíblico de como a lei ela perde a sua função quando a gente desvincula de Cristo. Então, vejam só. A parábola do fariseu e do publicano. Cristo conta essa parábola e diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. A confiança dessa classe de pessoas não está em Cristo, em sua justiça, mas em si mesmos. Crendo que eram justos, ou seja, que eram cumpridores da lei, porque, como diz o Salmo 119, né, a lei de Deus é a justiça. E desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Então, Cristo coloca aqui o fariseu, justamente aquele que era, de certa forma, se levado em consideração pela nação como aqueles que viviam a lei de Deus de forma que eram cumpridores da lei. Então, vamos lá. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, veja só. Esse homem comparece perante Deus. Ele se acha justo. Ele confia em si mesmo, nos seus atos de justiça, segundo ele. E ele acusa os demais homens, seus irmãos, que eles são roubadores, injustos e adúlteros. Então, essa visão que ele tem, como é que ele sabe que alguém é um roubador, injusto e adúltero? A lei diz, não é verdade? Mas será que ele tem uma perfeita compreensão da sua condição para acusar os demais homens? Então, vejam só. Ele diz assim, começa a listar tudo aquilo que ele faz. E ele diz: jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo, e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, vejam só, quem dos dois realmente tinha o conhecimento na vida de quem se cumpriu o papel da lei? Aquele que usava a lei como um binóculo para observar a vida do próximo, ou aquele que usava a Bíblia ou a lei como um espelho para reconhecer a sua própria condição? Então, mesmo sendo um conhecedor da lei,
Este homem se achava justo diante de Deus. Por quê? Porque ele não se comparava com Cristo. Ele se comparava com o seu próximo. E isso é muito importante para a gente, porque nós podemos muitas vezes estar nessa condição. Porque quando nós olhamos para as pessoas que não vivem de acordo com a luz que nós temos, é muito fácil nós nos acharmos justos aos nossos próprios olhos. Quando olhamos para o bêbado, para aquelas pessoas que vivem na prática da prostituição. Então, podemos nos achar justos diante de Deus e observadores dos seus mandamentos. Mas, e se nos compararmos com Cristo? Se nos compararmos com Cristo, veremos a nossa real condição. Então, por que esse homem se achava justo? Porque ele se comparava com os outros, e não com o padrão de justiça que é Cristo. Então, quando ele olhava para uma lei superficial, que ele não se via como um transgressor da lei, porque ele não cometia crime, e isso é uma coisa muito importante que a gente precisa fazer essa distinção. É que muitas vezes o crime que a lei civil, o que orienta César, por exemplo, nós nunca cometemos nenhum crime, não temos nenhum antecedente criminal. Mas isso não nos faz justos diante de Deus. Porque assim como mencionei anteriormente, o Sermão da Montanha, quando Cristo diz que os homens, quando eles acariciam no seu coração o pensamento pecaminoso, para Deus é como se eles tivessem feito. Então, César, ele não consegue, quando eu falo César, né, o governo civil, ele não consegue punir as pessoas, os cidadãos, pelos pecados que são cometidos no coração, apenas os nossos atos. E muitas pessoas se enganam que serem bons cidadãos os fazem bons cristãos. Esse era o caso desse homem. Ele olhava para o seu próximo, fazia a comparação e se achava justo diante de Deus. Mas diante de Deus, quem era o injusto? Digo-vos que este desceu, este quem? O publicano, justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, aquele que reconheceu a sua condição, que através da lei viu a sua real condição diante de Deus, esse foi justificado, ou seja, a justiça de Cristo o revestiu. E diante de Deus, ele é como se fosse justo, ele é justificado justo diante de Deus, diferente do outro, que julgava ser justo pelas suas próprias forças, que confiava em si mesmo. Outro exemplo, o jovem rico. Bom mestre, ele vai até Cristo e diz, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Eu acho bem interessante essa pergunta que ele faz a Cristo. E a gente vai entender melhor adiante. E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Então, por que Cristo responde dessa maneira a ele? Você reconhece, você me tem apenas como um mestre, como um rabi, ou você reconhece que eu sou Deus? Aí Cristo continua a sua resposta. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, desde o Éden, qual era a condição com que Adão e Eva permanecessem eternamente, vivessem eternamente? A obediência. A obediência à lei de Deus. Então, nada mudou. Por isso que quando ele pergunta a Cristo, que farei para herdar a vida eterna? Cristo diz, guarda os mandamentos. Só que a pergunta que ele faz a Cristo, ele não vai até Cristo perguntar o que ele faria para ser salvo. Ele pergunta a Cristo o que ele faria para herdar a vida eterna. E por que ele faz essa pergunta? Vejam aqui esse exemplo lá de Atos. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O que é a salvação, segundo a Bíblia? E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, por que o jovem rico não comparece a Cristo e pergunta o que ele faria para ser salvo, mas sim para herdar a vida eterna? A vida eterna será dada a quem? Aos salvos. Mas para herdar a vida eterna, primeiro eu tenho que ser o quê?
salvo. Salvo de quê? Dos pecados. E se o pecado é transgressão da lei, eu preciso ser revestido da justiça de Cristo. Eu preciso com que, por meio de Cristo e só por meio dele, será habilitado a guardar a sua lei. Então, quando o jovem rico vai até Cristo e diz assim, tudo eu tenho feito, eu quero receber a minha recompensa, de que me é direito. Eu quero receber a vida eterna. O que eu preciso fazer mais? Então, Cristo diz. Disse-lhe ele, quais? Né? Quando Cristo disse para ele guardar os mandamentos. E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Se é isso que eu preciso para herdar a vida eterna, tudo isso eu já faço. O que é que ainda me falta? Mas será que de fato ele guardava os mandamentos de Deus? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ali diante daquele príncipe estava um pobre galileu. Porém, esse pobre galileu se esvaziou de tudo o que ele tinha, de toda a glória, o rei do universo, e vem até a terra para padecer, ser o homem de dores, para que nós pudéssemos ter vida. E ele, Cristo, não nos pede nada, absolutamente nada, que não seja para renunciarmos nada, né? Que não seja estritamente necessário para o nosso bem. Diante dele estava aquele que renunciou a tudo para salvá-lo. E o jovem pôde discernir a espiritualidade da lei. E naquele momento, ele não deu o passo adiante. Ele viu sua condição, mas ele preferiu amar as riquezas. E existe uma classe de pessoas que irá a Cristo reivindicar a sua recompensa, né? A vida eterna, porque confiam em sua própria justiça. Veja, não são poucos, mas a Bíblia diz que são muitos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, assim como o jovem, o que é que eu faço para dar a vida eterna? Não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Essa versão é a versão King James, e eu acho bem interessante quando coloca aqui trabalhadores. Em outras versões, aqueles que praticam a iniquidade. Por quê? Porque quando nós vamos... O princípio bíblico é qual? Que o trabalhador, ele é digno do seu salário, certo? E quando aqui é colocado que os trabalhadores da iniquidade. O que é iniquidade? Pecado, transgressão da lei. Então, vejam só, quando nós vamos ver a origem da palavra pagão, a raiz da palavra pagão é a mesma raiz da palavra pagamento. Então, quando vemos na Bíblia, ali no Antigo Testamento, aquelas nações que eram pagãs, aquelas pessoas que buscavam aplacar a ira dos deuses, que eles confiavam, né? Para que, por exemplo, as suas colheitas fossem bem-sucedidas, para que houvesse chuva. Então, eles faziam sacrifícios, eles pagavam por meio de sacrifícios para que eles obtivessem as benesses dos deuses a quem eles serviam. Pois bem, essa classe de pessoas vão até Deus, comparecem diante dele, de forma presunçosa, e dizem assim, Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor pediu. Todas as orientações que o Senhor deu, todas as suas leis eu cumpri. Agora, eu mereço entrar na vida. Eu mereço receber a vida eterna. Porque eu fiz tudo aquilo que o Senhor determinou que fosse feito. E aí, Cristo diz e dá a resposta, né? Apartai-vos de mim, trabalhadores da iniquidade. E quando Cristo diz isso, Cristo vai dar, sim, a retribuição que eles merecem. Porque o salário, eles vão até Cristo e reivindicam o seu salário. Então, a resposta será, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é extremamente perigoso
quando nós não compreendemos corretamente acerca da lei de Deus e buscamos uma falsa justiça, buscamos obedecer à lei de Deus pelas nossas próprias forças. Porque nós teremos, e quando fazemos, né, desvinculamos Cristo da lei. Por quê? Porque o resultado é essa classe de pessoas, Laodiceia, que não possui o colírio, não reconhece a sua própria condição, vive uma vida de obediência superficial à lei de Deus. E pior, julgam-se justos aos seus próprios olhos e condenam os seus irmãos por não viverem no padrão de justiça que eles estabeleceram. Não no padrão de justiça de Deus, né? Porque como nós vimos aqui vários exemplos, né? Quando Cristo andou nessa terra, vivendo os mandamentos de Deus, e mesmo assim os homens olhavam para ele e diziam o quê? Tens demônio, transgride os mandamentos de Deus. Então, é extremamente perigoso seguir por esse caminho. Por isso que nós devemos nos submeter todos os dias a Cristo e pedir a Ele para que, assim como o salmista, desvenda os nossos olhos para que nós possamos enxergar as maravilhas da lei, ou seja, Cristo. A pergunta de número 4 diz assim: qual é a relação entre a lei de Deus e a graça de Cristo? Em Romanos, capítulo 3, verso 31, Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, quando Cristo, ali no Sermão da Montanha, prega, ele não está revogando a lei, mas ele está estabelecendo a lei. E ele está apontando para o único meio pelo qual a lei pode ser obedecida, ele mesmo. Tudo se resume em Cristo. A transcrição do seu caráter, que é a sua lei. A graça dada à humanidade por meio do seu sacrifício. Porque o fim da lei é Cristo. Não fim no sentido de término, né? Mas fim de finalidade. Para a justiça de todo aquele que crê. Então, apenas mediante a fé em Cristo, nós seremos habilitados a observarmos a lei, não observarmos nós a lei de Deus, isso é impossível, mas Cristo observar em nós. É uma permissão. Por isso que lá em Apocalipse 3 diz que Cristo está à porta e bate, para entrar e fazer morada em nós. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui na pergunta 5, como Cristo cumpriu a lei de Deus em nosso lugar? Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, os nossos pecados foram lançados em Cristo. Quando ele estava ali na cruz, ele recebeu os nossos pecados, para que pudéssemos obter dele a justiça. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse texto aqui ele é muito profundo, porque ele vai mostrar como Cristo uniu-se com a humanidade de maneira profunda, inseparável. Porque diz assim, que ele pode se compadecer das nossas fraquezas, e como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí nós podemos dizer assim, como é que Cristo pode socorrer pessoas, por exemplo, pecados que são mais característicos da nossa geração? Vício, por exemplo, em filmes e séries, em redes sociais. Como é que Cristo pode vencer isso? Como é que Cristo pode se compadecer? Como é que Cristo pode entender como eu me sinto em relação à força da tentação sobre mim? Como eu mencionei, acredito que no estudo passado, quando Cristo estava na cruz e ele recebeu os nossos pecados, ele sentiu a força que nós sentimos quando vem aquela vontade, né? A tentação, quando ela vem sobre nós, a força da tentação quando está sobre nós, os nossos pecados foram lançados sobre ele. Então, ele sabe exatamente como eu me sinto. Ele sabe exatamente como é a força da tentação. E o que é mais maravilhoso nisso
é que o meu pecado não afetou ele, não maculou a Cristo, mas ele resistiu e venceu. Então, por isso que isso me dá esperança de que eu posso obter, por meio de Cristo, a vitória. Porque ele venceu. Ele não só viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus quando ele era humilhado, quando ele era maltratado, quando era direcionado, todas as hostes satânicas estavam ali para fazer com que Cristo pecasse e não pudesse ser o cordeiro perfeito para ser sacrificado em nosso lugar. Mas também, quando ele recebe, lembra-se do santuário, do ritual do santuário, de que quando o pecador levava o animal, ele confessava os pecados na cabeça do animal, e os seus pecados eram transferidos para o animal de maneira simbólica, representando aquilo que Cristo faria por nós. Então, o animal, ele precisava ser sem defeito e sem mancha. Cristo viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus. Porém, ele também agora recebe os nossos pecados. E quando ele recebe os nossos pecados, era o único que estaria habilitado a isso, porque foi o único que nunca cometeu nenhum pecado. A força da tentação do meu pecado sobre ele também não o maculou. E ele obteve vitória sobre todo o pecado. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas e está habilitado para nos socorrer. Deus seja louvado por isso. A pergunta de número 6 diz assim: por que somos incapazes de guardar a lei por nós mesmos? Aqui em Romanos, capítulo 8, verso 3, é nos dito assim: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Veja, a questão aqui, essa controvérsia que há, muitos dizem que a lei de Deus não pode ser obedecida, e que a lei de Deus, ela é um padrão acima, e de que nós não temos, digamos assim, como obedecer à lei de Deus. Isso é, em parte, verdade. Mas o problema não está na lei, nunca esteve e nunca vai estar. O problema está na carne. E essa carne que nós temos, a natureza caída que nós temos, por nós mesmos, nós não conseguimos obedecer à lei de Deus. Porém, Cristo veio para ser o sacrifício perfeito. E nessa carne, ele pôde vencer o pecado. Não na carne de Adão antes da queda. Não. Ele veio na carne, condenar o pecado na carne, para que nós pudéssemos ter a vitória. Porque eu bem sei, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, a experiência do homem de Romanos 7 é a nossa experiência sem Cristo. Porque nós até conseguimos, de maneira intelectual, conceber o que é o bom, o que é o bem, e nós até temos o desejo de realizar o bem, mas a gente não consegue, sem Cristo, realizar bem algum. E precisamos compreender isso nesse relato bíblico aqui. Vejam só. Lá em João, capítulo 20, é nos dito que os milagres de Cristo ficaram registrados para que nós pudéssemos compreender a sua missão, a salvação que ele veio trazer para a humanidade. E para que nós pudéssemos crer nele. Então, vejam aqui esse relato. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam no templo. Então, o que é que esse relato bíblico tem a ver? Vejam só, esse homem, desde o ventre da sua mãe, ele era coxo de nascença. Ele não podia andar, certo? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Sob que poder, em nome de quem foi que esse homem andou? Em nome de Jesus Cristo. Vamos seguir. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrando com eles no templo,
andando e saltando e louvando a Deus. Aí Pedro diz assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se eles fossem aqueles com que tivessem o poder para fazer aquele homem andar, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar a este homem? Aí ele diz: pela fé no seu nome, ou seja, no nome de Cristo, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, o paralítico, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, aquele homem que desde de nascença não conseguia andar, era um paralítico. Ele andou por meio de que poder? O poder de Cristo. Pela fé em Cristo. Ele foi habilitado a andar. E assim somos nós. Nós não conseguimos obedecer à lei de Deus, andar como Cristo andou, porque Cristo é o nosso modelo perfeito. Devemos andar assim como ele andou. Mas por nós mesmos não é possível obedecer à lei de Deus. E por isso, nós temos o relato deste milagre, para nos dizer que por meio da fé em Cristo, assim como aquele paralítico, por suas próprias forças, ele não tinha poder para andar, assim somos nós. Em Colossenses 2,6 diz: como, portanto, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Então, para sermos habilitados a andar como Jesus andou, a viver como Jesus viveu, Cristo vivendo em nós, precisamos recebê-lo no trono do nosso coração. Por isso o apelo de Cristo à Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Ele quer fazer essa mudança, essa transformação em nossa vida. Mas antes, nós precisamos receber esse hóspede celestial. A pergunta 7 diz: como a lei de Deus nos conduz a Cristo? De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, a lei, quando nós permitimos, enxergamos o verdadeiro propósito, Cristo na lei, ela nos revela quem nós somos e ela nos conduz ao único que é capaz de nos justificar. Então, quando nós somos, por meio da lei, quando nós enxergamos a nossa real condição, quando nós não deixamos de confiar em nós mesmos, nas nossas próprias forças, para obedecer à lei de Deus, e nos entregamos por completo a Cristo, a lei nos conduz até Ele, para que pela fé possamos ser justificados. Portanto, agora nenhuma condenação há. Esse agora é quando? Para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Por quê? Porque não andamos, né? Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando é que nós somos libertos verdadeiramente? Quando nós estamos em Cristo Jesus. E não andamos segundo a carne, não segundo as nossas próprias obras, não aquilo pelo qual nós confiamos, mas quando depositamos nossa confiança inteiramente em Cristo. Quando o Espírito de Deus, permitimos com que o Espírito de Deus molde a nossa vida, então somos libertos da lei do pecado e da morte. A pergunta de número 8 diz assim: qual é o papel do Espírito Santo em nossa obediência? E essa é a promessa de que Deus nos dá. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, por meio de quem? Quem fará em nós, para que possamos guardar os seus estatutos, os seus juízos, e observar os seus juízos? Deus é o único que pode fazer isso em nós, por meio do seu Espírito.
moldando a nossa vida, se assim nos submetermos a ele. Então, precisamos primeiro nos submeter à atuação do Espírito, e aí sim, essa promessa pode se cumprir em nossa vida. A lei de Deus seria escrita no nosso coração, não mais em tábuas, mas no nosso coração. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém. A pergunta de número 9: como a lei de Deus reflete o caráter e a vontade de Deus? A tua palavra é a verdade desde o princípio. E cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Então, como mencionamos aqui, a lei de Deus é a transcrição do seu caráter. Então, Deus é verdade, a sua lei é verdade, como diz aqui o salmista, desde o princípio. E cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Amém. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Então, quem é que pode nos salvar? O Senhor. E salvação, como nós vimos, é salvação do pecado. Ou seja, ele nos colocará em harmonia com a lei. Ele em nós. E a pergunta de número 10 diz assim: por que é importante entender o papel da lei e da graça na vida cristã? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. No capítulo 1 do Grande Conflito, é nos dito que essa má compreensão, as pessoas colocavam a lei acima de Cristo, nos tempos de Jesus, quando Jesus veio a essa terra, colocavam a lei acima de Cristo. E agora, elas rebaixam a lei, porque não entendem essa relação. O pecado não terá domínio sobre nós. Isso é uma promessa, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, não estamos mais sob condenação. Por quê? Porque agora, Cristo vivendo em nós, ele guarda a lei em nós, ao nós abrirmos nosso coração para ele. E vivemos debaixo da graça de Deus. Isso é a verdadeira graça. E não essa hipergraça, como muitos costumam dizer, que faz com que rejeitem a lei de Deus. Não. Mas Cristo vivendo em nós, desfrutaremos verdadeiramente da graça de Deus. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Então, essa é a promessa que Deus tem para cada um de nós. Que ele possa escrever a lei no nosso coração. E assim como o salmista dizemos, né, que temos as leis no nosso coração, a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando Cristo for a essa realidade em nossa vida, quando vivermos não mais a nossa vida, porque a semente ela precisa morrer para poder germinar. Então, quando nós morremos para o nosso eu, e Cristo verdadeiramente habitar no nosso coração, então ele poderá escrever as suas leis em nossos corações e no nosso entendimento. E nós poderemos enxergar as maravilhas da lei de Deus. E assim como o salmista dizer que se deleita na lei do Senhor dia e noite. E esse é o convite que Cristo faz para cada um de nós, que nós possamos nos sujeitar a ele, ver a contemplar as maravilhas da lei de Deus, contemplando a Cristo. É só assim que nós podemos entender o padrão moral de Deus para a nossa vida e aquilo que ele quer fazer em nós. Nós poderemos, então, reconhecer que nós, por nós mesmos, nós somos incapazes de viver a vida de Cristo. Mas se permitirmos com que ele viva em nós, então seremos justificados. Então a justiça que há na lei será evidente em nossa vida. E nós poderemos testemunhar de Jesus para as outras pessoas. E elas reconhecerão
que nós estivemos com Cristo. Esse foi o estudo de hoje, o estudo de número 12, sobre a lei e o seu papel. E se você deseja continuar estudando esse tema e outros mais, você pode adquirir o seu estudo, físico ou digital, por meio desse contato que está aparecendo aí na sua tela. Nós ainda temos poucas unidades dos livros físicos, eles são gratuitos e apenas o custo do envio. Então, você pode entrar em contato para ter o seu guia de estudos e seguir estudando e também doar para outras pessoas, para que elas também possam ser agraciadas e abençoadas por meio desse estudo cristocêntrico, né, que nos conduz a Cristo, que vem nos desvencilhar daquele falso entendimento de muitas das doutrinas que nós julgávamos compreender. Então, se é seu desejo adquirir, entre em contato com o número na tela e podemos dizer para você como que você faz para obter esse estudo. Vamos orar. Finalizando o estudo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado, Senhor, e exaltado seja o teu nome. Senhor, nós vamos diante do Senhor, te pedindo, Senhor, te suplicando, para que, assim como diz no Salmo, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, para que possamos contemplar, Senhor, as maravilhas da tua lei. Como laodiceando muitas vezes na nossa condição, nós precisamos do colírio, para que nós possamos enxergar a nossa real condição, e que a lei de Deus possa cumprir o nosso papel, o seu papel, que é nos conduzir a Cristo, para que nós possamos, através dele e somente dele, recebermos a justiça que há na lei. Senhor, nós oramos por cada pessoa que está aqui na classe, por cada pessoa que também virá assistir esse estudo, cada família também representada, para que o Senhor venha atuar em nossas vidas. Por favor, Senhor, nos ajuda para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e possamos receber a Cristo no trono do nosso coração e desfrutarmos da graça e da tua presença continuamente em nossa vida. Que nós possamos ser, Senhor, aquilo que o Senhor deseja com que nós fôssemos, espetáculo para o mundo, e que possamos, através da nossa vida, pregar a Cristo a cada momento. Por favor, Senhor, nós te pedimos por esse dia que se passou, pela semana que se aproxima, que possamos estar rendidos a Ti dia após dia, e que possamos, Senhor, através da nossa vida, alcançar mais pessoas para o Teu reino, sermos instrumentos usados em Tuas mãos, para mais pessoas conhecerem a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Nesse momento, Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém.